Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos ao Legale. Vamos continuar a nossa próxima aula agora de compliance empresarial. Sem mais delongas, esta aula vai ser bem extensa. Vamos ter bastante leitura, porque infelizmente a parte positiva ela faz parte, e vamos falar sobre os tipos de empresa, ok? Primeiramente, deixar claro para vocês, eu tenho um tipo de empresa que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Ela é constituída por uma única pessoa que faz jus à integralidade do capital, que não é maior que 100 vezes o salário mínimo na lei. E aí você vai ter o nome da famosa EIRELI. E agora, inclusive, tem uma lei que está falando que acabou com a EIRELI, certo? Ou seja, agora ele passa a ser apenas um empresário individual. Ele não pode ter outra empresa, pode resultar de cotas de outra sociedade e a aplicação subsidiária da responsabilidade limitada. Ou seja, quando nós estamos lidando com os tipos de empresa, nós estamos falando o quê? Qual é a forma de administração e qual é a forma de responsabilidade que esse empresário vai ter. Se ele é um MEI, um microempreendedor individual, ele responde como empreendedor, ou seja, o patrimônio físico e jurídico está lá. Agora, se ele é um empresário individual, eu tenho a responsabilidade dele pela integralidade da dívida da empresa, mas só que ele vai responder de forma subsidiária. O que é a responsabilidade subsidiária? É aquela responsabilidade que, primeiro eu vou tentar esgotar todo o patrimônio da empresa, quando não houver mais patrimônio da empresa, eu caio em cima do sócio. A responsabilidade é limitada. Em outras palavras, se a responsabilidade é subsidiária e limitada, ela vai ficar restrita apenas e tão somente ao capital da empresa. Beleza? Prosseguindo, eu tenho, então, o empresário individual e eu tenho as sociedades. As sociedades, veja, ela demanda a junção de um ou mais empresários para administrar aquela empresa e dividir lucros e responsabilidades. Aqui, eu tenho uma divisão da forma com que a empresa vai ser administrada, vai dividir os seus lucros e vai dividir também as suas responsabilidades. Daqui, ela vai nascer de um contrato de sociedade, que é importante e necessário para que esteja alocado quem vai ser o administrador, quais vão ser as funções de fulano cicrano, como que vai ser a repartição de lucros, qual é o capital social da empresa, como ele é responsabilizado, tudo isso feito dentro do contrato social. Então, o contrato social para uma sociedade é obrigatório. É muito comum de você encontrar no dia a dia empresários que dizem assim, não, eu sou sócio, mas só que eu não estou na empresa, não estou no registro da empresa. Então, tu não é sócio, amigo, tu é uma outra coisa que nós vamos ver futuramente, tá? Você pode ser considerado um sócio, mas só que de uma outra forma, um sócio participante da empresa, ou um sócio ostensivo. Mas aqui é uma outra situação que nós vamos ver. Só que muitas vezes você tem uma pessoa que está na empresa como efetivo sócio mesmo, mas ele não está no contrato social. Logo, ele não tem poder de sócio. Então, na sociedade, os deveres e obrigações de ambos são compartilhadas. Independente do objeto, eu vou considerar empresária a sociedade por ações, a simples e a corporativa. E o artigo 985 do Código Civil, ele vai dizer o quê? A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio da forma da lei dos seus atos constitutivos, que a gente viu na outra aula. Então, para você ter uma sociedade, a primeira coisa que você precisa é a inscrição, o contrato social, a inscrição na junta comercial, inscrição nos órgãos competentes, e a partir daqui eu posso ter a sociedade empresária, que nós vamos ver futuramente, tá? Da sociedade, então, ela pode ser a não personificada, que é a que não possui uma personalidade jurídica, ante o fato de não ter providenciado o arquivamento do seu ato constitutivo no registro. Então, eu tenho uma sociedade não personificada, aquela que não fez a inscrição, o arquivamento dos seus registros na junta comercial. E essa pode ser duas, a sociedade comum ou a sociedade por conta de participação, que é o que nós vamos falar daquele camarada que está trabalhando na empresa, fala que é sócio e não tem nada de sociedade. Então, quando eu estou falando de sociedade comum, não há uma pessoa jurídica propriamente dita dentro da empresa. É um simples contrato de sociedade. Aplica-se de forma subsidiária as regras da sociedade simples. Então, quando eu estou falando daqui da sociedade comum, aquela que eu tenho
eu tenho um contrato social, mas só que esse contrato social só faz lei entre as partes. Ele não foi levado a registro na junta comercial, ou seja, ele não nasceu com uma pessoa jurídica propriamente dita, ele só tem um contratozinho particular. Ele está numa sociedade, em tese, até que irregular. Ele possui uma capacidade processual, por isso que eu disse em tese irregular. Ela não nasceu com arquivamento dos atos constitutivos. Entretanto, a lei dá estes viés para poder funcionar mesmo sem esse arquivamento, porque ela fez um simples contrato social. E ela possui uma capacidade processual, porque ela nasce uma capacidade processual, ela nasce uma personalidade jurídica, com jus de atuar em processo. Por quê? Porque se não fosse assim, eu poderia estar processando ela ou teria que saber os dados de todos os sócios. Veja bem, eu tenho uma empresa, contrato social bonito que não foi registrado. Ok. Eu tenho um contrato com aquela empresa me está inadimplente. Eu tenho que processar aquela empresa, porque os dados dos sócios eu não tenho. Eu tenho os dados daquela empresa que eu entrei em contato. Então, ela vai ter a capacidade processual para evitar fraudes. Ok? E a representação a quem couber a administração dos bens. Constituem-se de fato pelos sócios, logo, não poderão acionar membros nem terceiros. Poderão responsabilizar os membros por todos os seus atos. E a responsabilidade patrimonial dos sócios. Então, os sócios eles são constituídos. Uma vez que eles são constituídos, eles não podem acionar os membros. Vou acionar os sócios. Poderão ser responsabilizados pelos seus atos. E a responsabilidade patrimonial dos sócios ela é inserida por conta do quê? Por conta da confusão patrimonial. Então, ela vai ter a responsabilidade patrimonial deles por qualquer dano eventualmente causado dentro da sociedade comum. Então, a sociedade comum é aquela não personificada porque ela está em tese irregular. Ao contrário, por exemplo... antes de chegar aqui às restrições. Temos algumas restrições da sociedade comum. Por quê? A sociedade comum, aquilo que a gente falou, ela está em tese irregular. Ela não pode requerer a recuperação judicial, ela não pode pedir falência de devedores, ela não participa de licitações, não tem proteção de nome empresarial, isso aqui é bem legal, ela não tem proteção de nome empresarial e não pode pleitear tutela da sua marca. Então, antes de eu entrar no último tópico, quando eu estou falando do empresário da sociedade comum, por ela estar nessa situação, ela não pode pedir proteção da sua marca, ela não pode chegar a querer registrar o nome empresarial, falar assim, aqui fica Teófilo Belcati Limitada. Não seria limitada, mas tudo bem. Teófilo Belcati. Como eu estou de uma forma irregular, eu não tenho arquivamento dos atos constitutivos, eu não posso até o INPI e falar, quero registrar essa marca para que ninguém mais use. E pessoas vão usar essa marca, se ela de repente ficar famosa. Espero que um dia fique meu nome, né? Espero que fique famosa, mas ninguém vai poder, pessoas vão poder usar esta marca e eu não posso pedir a proteção, porque eu estou irregular. Você quer a proteção? Então, se regularize. Aqui, você consegue essa proteção. Ou seja, ela não registra CNPJ e INSS. Por isso que eu falei, ela tem capacidade processual, ela não tem capacidade jurídica. Ela não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual para poder responder pelos prejuízos causados, mas ela não tem natureza jurídica, ela não tem personalidade jurídica. Ela não é uma pessoa jurídica propriamente dita. Logo, a sociedade comum, ela acaba sendo esse problema. Por isso que eu disse que ela, em tese, está irregular. Ok? Se você, advogado, pega uma empresa dessas para assessorar, você pode trabalhar muito bem com eles, fazendo o quê? Oferecendo aqui a regularização dos caras. Mudar o tipo de sociedade. Veja, por que eu estou explicando para vocês os tipos sociais? Você vai falar para mim, professor, mas peraí, isso aqui eu aprendi na OAB. Cursinho da OAB lá, fiz lá no Legare, tinha escrito tudo isso. E de uma outra forma ainda. Eu estou metranando isso para te lembrar dos tipos de empresa, porque a empresa ela tem que ser adequada à necessidade do empresário. Como nós estamos aqui num curso de compliance, você tem que conhecer os tipos de empresa, os tipos de sociedade, para que você possa
oferecer para o empresário uma ótima estratégia comercial. Olha, este tipo de sociedade te atende melhor. E é isso que nós vamos buscar. E como que eu provo a existência dessa empresa? Qualquer documento escrito. Qualquer documento escrito. Pode ser um e-mail, pode ser o contrato social, depende se eu tiver, pode ser faturas da empresa. E é muito comum a empresa faturar em nome de pessoa física. Mas só que você está faturando com o nome fantasia lá. Isso é muito comum. Então, quando você tem essa sociedade que ela não está regular, como que você vai provar a existência dela? Qualquer documento. Trocas de e-mail são muito comuns. Você troca e-mail com aquela empresa, e a empresa tem lá a assinatura, bonitinho, nome fantasia, tem um site, você prende o site, tem página no Facebook, então você prova que existe uma empresa, sociedade comum. Você prova a existência dessa empresa. E aí você consegue pleitear contra ela judicialmente. E na lei, vamos ver como é que está na lei. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Ou seja, o sócio da empresa, ele pode provar a sociedade apenas com documentos escritos. Agora, para o devedor, para o credor dessa empresa, ele pode provar a existência da empresa por qualquer forma que esteja permitido. Até prova testemunhal, certo? Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Ou seja, a lei está falando que tanto o patrimônio da empresa como as dívidas que partem dessa empresa são dos dois. Ambos os sócios que estão irregulares, em tese, eles devem trabalhar em conjunto pelo patrimônio. Prosseguindo. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Ou seja, o sócio, ele vai responder pelas dívidas da empresa. E ele vai responder também pelo patrimônio da empresa. Todos os bens sociais respondem pelos atos da gestão. Então, primeira coisa, qualquer patrimônio que seja inerente à empresa, ele está lá na linha de frente para responder por qualquer besteira que o cara fizer. Exceto se tiver um pacto limitativo de poderes. Ou seja, eu tenho um documento escrito dizendo que aquele sócio tem poderes limitados, não tem determinada responsabilidade. E o terceiro com que eu estou negociando vai conhecer. Ele vai saber disso. Para quê? Para evitar a fraude, para ele ter certeza de que ele não está sendo enganado. Se eu não fizer desta forma, por exemplo, mandar o contrato social para alguém que eu estou firmando um contrato de compra e venda para ele conhecer o patrimônio da empresa. Então, lá tem a cláusula de pacto limitativo de poderes. Aqui, ele tem a ciência. Então, vai ter eficácia contra ele. Ele vai poder pleitear os bens deste sócio que teve a preservação dentro do contrato. E, por fim, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluindo o benefício da ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Ou seja, os sócios vão responder com patrimônio integral. Por eles não estarem separando, criando uma personalidade jurídica. Quando você tem uma empresa, sociedade simples, uma sociedade comum, você tem uma situação na qual o patrimônio do sócio vai responder por tudo. Por quê? Porque ele está irregular, ele não criou uma personalidade jurídica. Então, a mesma coisa que duas pessoas se juntarem para fazer negócios em comum. E só cria uma fantasia, uma pessoa fantasiosa, para que responda como um nome empresarial. Então, ambos os sócios vão responder pela integralidade da dívida. A responsabilidade deles já é limitada àquilo que eles forem fazer. Beleza? Então, gente, terminando este módulo agora, te aguardo na próxima aula. Vamos ver mais sobre tipos de sociedade.